Acertar o placar exato de um jogo de futebol parece até mágica, né? Aquele palpite certeiro que pode trazer um retorno enorme. Mas, e se existir um caminho que vai muito além da pura sorte? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora, para desvendar como a análise pode transformar um simples palpite em uma técnica bem apurada. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Será que é possível sair do campo do puro acaso e entrar no território da especialização? É essa jornada que a gente vai fazer juntos agora, para entender como transformar o palpite amador em uma análise de especialista. Primeiro, vamos entender onde a gente está pisando. O mercado de placar exato, também conhecido como Correct Score, é exatamente o que o nome diz: apostar no placar finalzinho do jogo. É um desafio gigantesco? Com certeza, mas são as odds altíssimas que acabam atraindo tanta gente. O risco é grande, mas a oportunidade para quem se aprofunda na análise também é. E para encarar um desafio desses, não dá para contar só com a sorte, né? A jornada para se tornar um especialista de verdade começa com a construção de uma base de conhecimento bem sólida e, claro, com as ferramentas certas. É aqui que o jogo vira e o método começa a aparecer. Então, o primeiro passo de um especialista é esquecer um pouco o achismo e abraçar os números. Isso significa olhar para a média de gols que um time faz e sofre, como ele joga em casa e fora, e o mais importante, começar a identificar padrões, aqueles placares que se repetem. É o começo da transformação do caos em informação útil. Olha só que interessante isso aqui. Um único fator pode mudar tudo: o local da partida. Analisar o desempenho em casa versus fora revela padrões cruciais. Estatisticamente, os times da casa marcam mais, vencem mais, enquanto os visitantes muitas vezes mudam completamente a postura. Quem ignora isso está deixando uma peça fundamental do quebra-cabeça de lado. Só que, claro, os números sozinhos não contam a história toda. Um especialista precisa ir além, entender o contexto. Qual o estilo do time? É mais ofensivo ou defensivo? Tem algum jogador-chave fora? O time está motivado? É um jogo que vale muito ou é só para cumprir tabela? Esses fatores humanos e de contexto são vitais. Certo, a base analítica está pronta. E agora? Bom, agora é hora de ir para a ação. Vamos passar para o próximo nível e ver como transformar toda essa informação em estratégias práticas na hora de fazer uma aposta. A primeira estratégia é sobre foco, sobre especialização. Em vez de olhar para todos os jogos do mesmo jeito, a ideia é agrupar por características. Pense numa liga que tem poucos gols. Os placares mais prováveis se concentram numa faixa bem específica, tipo 1-0, 0-0. Isso já filtra um monte de coisa e ajuda a focar no que realmente importa. Essa aqui é uma tática bem esperta de gestão de risco. A lógica é simples. Investe-se no resultado que estatisticamente é o mais provável. Essa é a aposta principal. Depois, uma parte menor do valor é usada para cobrir um segundo resultado bem próximo, funcionando como uma proteção. A jogada aqui não é nem acertar as duas, mas sim proteger a aposta principal. E tem também a estratégia que acontece ao vivo. A análise antes do jogo é crucial, mas, sério, nada supera ver o jogo acontecendo. Os primeiros 10, 15 minutos já dizem muito. Eles podem confirmar ou jogar por terra toda a análise. O jogo está lento, amarrado, isso reforça a chance de um placar baixo. É a confirmação final antes da decisão. Então, a gente já falou de análise, já falou de estratégia, mas tem uma peça nesse quebra-cabeça que muita gente esquece e que talvez seja a mais importante de todas: a parte psicológica. Sem controle mental e emocional, a melhor análise do mundo pode ir por água abaixo. E esse número aqui na tela, ele resume a regra de ouro, a mais importante de todas: gestão de banca. Apostar uma porcentagem pequena entre 1 e 2% do total garante a sobrevivência no longo prazo. É isso que protege o capital daquelas perdas que inevitavelmente vão acontecer e permite continuar operando de forma consistente. E aqui está o pulo do gato, sabe? O que realmente separa o especialista do amador é saber quais armadilhas evitar. Sabe aquela tentação de ir atrás de um placar maluco só porque paga muito? Ou confiar só na sorte? Ignorar notícias de última hora sobre desfalques? E o pior, tentar recuperar uma perda no impulso? Esses são os erros que separam os dois mundos. E é importante entender uma coisa: virar especialista não é como zerar um jogo, não é um destino final. É uma jornada, um processo contínuo de aprendizado, refinamento e muita dedicação. A maestria, de verdade, está na prática diária. E essa jornada se apoia em alguns pilares bem sólidos. Primeiro, foco. Escolhe 2, 3 ligas e mergulha de cabeça nelas. Depois, volume. Analisar de 20 a 30 jogos por semana para criar repertório. Terceiro, registrar tudo. Criar um banco de dados próprio com as observações. E por fim, a autocrítica.
toda semana revisar o que deu certo e o que deu errado. É um ciclo de melhoria que não para. E para colocar tudo isso em prática, claro que a tecnologia é uma mão na roda. Sites de estatísticas dão os dados brutos, planilhas personalizadas ajudam a organizar o raciocínio e dashboards permitem um acompanhamento rápido e visual das ligas escolhidas. São ferramentas que potencializam e muito a capacidade de análise. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo de hoje. A mensagem principal fica bem clara, né? Sair do campo da sorte e entrar no da especialização é, sim, totalmente possível. Mas não tem atalho. O caminho é feito de estudo, disciplina e uma análise que não cansa. Fica a reflexão. Com o método, será que aquilo que parecia pura sorte pode se tornar uma habilidade quase previsível?